Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O bolo de hoje vai ser um bolo de 1 kg que a gente vai estar decorando, massa branca com recheio de mousse de leite ninho com pedaços de chocolate. Gente, esse recheio tá saindo muito aqui pra mim, tá? Tanto de leite ninho com pedaços de chocolate, como de maracujá com pedaços de chocolate. São dois recheios que estão saindo bastante aqui pra mim. E é uma forma de você valorizar o seu recheio, tá acrescentando valor nele. Tanto valor assim, né, meio que um gasto a mais que você tem, mas você vende ele mais caro, então compensa pra você, tá bom? E é um diferencial para o seu cliente também, tá? Então, já tem receita aqui no canal ensinando a fazer o mousse de maracujá. E aí a receita é a mesma, é o mesmo recheio de mousse de maracujá, eu apenas acrescento o chocolate picado, mexo e depois, né, misturo o chocolate direitinho no recheio e depois eu coloco no bolo. No caso, esse daqui eu fiz com recheio de leite ninho. Ainda não tem vídeo aqui no canal, mas em breve eu vou trazer para vocês o recheio de mousse de leite ninho, e aí vocês podem ir acrescentando valor aos seus recheios, tá bom? Então aqui eu fiz uma pré-camada na cor branquinha, esse nosso bolo vai ser todo branco, e agora com o auxílio do saquinho, eu venho depositando chantilly no meu bolo, tá? Primeiro eu fiz a pré-camada, sempre importante fazer a pré-camada, independente se é um bolo todo liso, se é um bolo com bico de confeitar, independente da forma que ele seja feito, eu acho importante fazer a pré-camada, tá? Então, depois aí que eu fiz a pré-camada, depositei o chantilly no meu bolo e começo a alisar com a minha espátula reta. Eu sempre começo alisando a parte de cima e depois eu venho alisando a lateral do meu bolo, tá bom? Pessoal, esse bolo ele vai ser todo branquinho, porque a cliente me mandou uma inspiração, né? Ela me mandou uma foto de inspiração e a foto do bolo era todo branco. Então a gente, né, deu preferência para fazer aquilo que o cliente já tinha pedido, que era um bolo todo branco. Então a gente optou por fazer o bolo todo branco. Se a cliente tivesse deixado a decoração livre para a gente escolher, talvez a gente teria feito alguns detalhes de outras cores ou a gente faria, né, da outra forma que o cliente pedisse. Mas como ele mandou o bolo, a foto do bolo todo branco, a gente fez o bolo todo branco. E vocês vão ver que se encaixou bem no tema, tá? Como vocês viram aí no título do vídeo, o tema é Grey's Anatomy e combinou bastante. Então, tem gente que gosta de fazer bolo branco porque entende que um bolo branco ele se encaixa em qualquer tema, mas tem gente que ainda tem aquele, não é preconceito, mas sabe, tem aquela coisa negativa em fazer um bolo todo branco porque acha que fica muito apagado, fica uma coisa muito neutra, mas eu gostei bastante, tá? Eu acho que combinou com o tema. Se eu fizesse outro tema, também talvez combinaria ainda com a cor branca, tá? Então acho que ficou legal. Então eu começo a alisar o meu bolo, tento alisar o máximo possível a lateral do meu bolo, porque nesse bolo eu não vou usar a espátula de textura, eu vou usar apenas o pincel de silicone. E por mais que o pincel de silicone ele tire algumas imperfeições que ficam no bolo, o legal é deixar o bolo mais lisinho para o pincel fazer o detalhe mais bonito, sabe? Quanto mais você alisa, mais bonito fica o efeito final do bolo, tá? Então eu venho alisando quantas vezes forem necessárias, tá? Aliso direitinho a minha lateral e depois eu venho fazendo as minhas quinas, tá? Eu gosto de fazer as quinas dessa forma, tá? Antigamente eu puxava a quina que tava na minha frente, eu puxava na minha direção. E agora não, a quina que tá mais próximo de mim, eu empurro pra fora. Dá pra entender, gente? Eu não consigo explicar direitinho pra vocês. Já tentei em outros vídeos também tentar explicar a forma que eu tô fazendo as quinas, mas eu não consigo explicar, sabe? Eu não consigo falar assim o que eu quero expressar, entendeu? É muito difícil. Mas quem já assistiu os meus vídeos anteriores e tô assistindo meus vídeos agora, vê a diferença da forma que eu tô fazendo as quinas, tá? Antigamente eu não fazia dessa forma, eu fazia diferente e eu tinha muito mais dificuldade, tá? Dessa forma é bem mais fácil, entre aspas. Eu não vou falar assim que, nossa, eu tenho uma facilidade muito grande, que é a coisa mais fácil do mundo, porque não é. Mas meio que tem uma facilidade a mais fazendo dessa forma, tá?
Então, eu tô praticamente já terminando aí meu trabalho de alisamento e venho já meio que limpando o excesso maior de chantilly com a minha espátula mesmo, tá? E vocês vão ver que daqui a pouco eu vou usar o pincel de silicone. Eu optei por usar o pincel de silicone por ser mais simples, mais prático de estar usando, tanto para mim como talvez para você que está assistindo, seja um iniciante, alguma coisa do tipo. O pincel de silicone é mais prático, é mais fácil de estar usando, mais fácil de você estar encontrando para comprar, para fazer esse tipo de trabalho. Então, é um tipo de trabalho assim que eu gosto muito, tá? Pela praticidade, por ser fácil de fazer, tá? Acho que fica acessível para todo mundo fazer. Tem gente que não encontra espátula de textura para comprar, ou quando encontra é um valor muito mais alto, então o pincel de silicone acaba salvando a gente nessas ocasiões que a gente não encontra ou não sabe usar a espátula de textura, tá? E o trabalho com pincel de silicone fica muito bonito. Agora, pessoal, eu já limpei o meu rodapé, tá? Eu já limpei a minha bandeja. Eu tirei aquele excesso maior com a espátula, mas depois eu vim passando um paninho úmido pra tá limpando, tá? E esse bico que eu mostrei pra vocês, gente, ele é um bico que ele é parecido com o bico 1M, porém ele não é o bico 1M, esse bico ele não tem numeração, eu tenho ele há muito tempo, antigamente eu só fazia bolo com ele, usava ele pra todo tipo de trabalho que eu ia fazer, eu usava esse bico, e aí depois eu acabei me desapegando porque eu comprei o bico 22 da Wilton, e aí esse final de semana eu encontrei ele lá na gaveta e resolvi usar ele para matar um pouquinho da saudade. Gostei bastante dos trabalhos que eu fiz com esse bico. Realmente estava sentindo falta, não tava nem me lembrando direito dos trabalhos que ele fazia e gostei bastante de estar usando ele, tá? Antigamente, quando eu usava ele com mais frequência, eu usava ele só para fazer rosetas e no rodapé eu não gostava de fazer pitanguinhas. Eu achava que ficava um trabalho, sabe, meio que amador demais, sabe? E aí eu fazia trabalho de conchinhas. Só que eu tava com tanta saudade dele, gente, tava, sabe, sentindo tanta falta de usar esse bico, que a maioria dos bolos que eu fiz esse final de semana, eu fiz o rodapé com as pitanguinhas, e eu gostei tanto das pitanguinhas, achei que ficou um trabalho tão diferente, sabe? Que, nossa, parece totalmente diferente, sabe? Não parece que é o mesmo bico que eu usava antigamente, tá? Então, pessoal, não tem muito costume de gravar assim eu colocando o topper de bolo, mas gravei aqui um pedacinho para vocês eu colocando o topper de bolo, mas daqui a pouco eu vou virar a câmera e vou filmar de pertinho para vocês verem, tá? Esse palito aí que vai com o nome, vocês estão vendo que foi passado uma fita preta, né? Foi passado uma fita preta porque esse palito é palito de churrasco, palito de churrasco de bambu, que aí ele não fica soltando aqueles fiapinhos nem nada. E aí eu passo um fitilho da cor que representa o tema, eu passo um fitilho para ficar mais enfeitadinho, para ficar mais bonitinho, tá? É a forma que eu tô usando para colocar nessa parte maior, né, que é o nome, né, nesses palitos maior que é o nome, eu tô fazendo dessa forma porque eu não tô encontrando aquele palito de pirulito transparente ou branco, eu não tô achando. Então a única opção que eu tenho é o palito de churrasco de bambu. Só que para não ficar somente o palito, né, eu passo o fitilho para dar uma decorada mais aí, para ficar mais bonitinho, tá? E nesse topper aí que vai na frente, que é esse prédio, não sei se deu para vocês verem direitinho, mas eu colei uns palitos de pirulito, são aqueles palitos mais curtinhos. Eu colei assim, eu dobrei a ponta dele, colei e coloco no bolo, tá? É dessa forma que eu faço para não entrar em contato direto com o bolo. Pronto, filmei de pertinho aqui para vocês poderem ver melhor como que ficou o nosso bolo, a textura aí com o pincel de silicone, tanto na lateral como na parte de cima, as rosetas maiores, né? Os últimos vídeos eu tava fazendo só com o bico 22 da Wilton, mas a roseta assim maior, ela fica bonita também. Os dois trabalhos ficam bonitos, tá, gente? Tanto com aquela mini rosetinha que faz com o bico 22 da Wilton, quanto bicos assim maiores. Você pode usar o bico 1M, qualquer bico pitanga maior, vai fazer uma roseta maior e fica bonito também, tá? Então, pessoal, assim ficou esse bolo do Grey's Anatomy. E eu vou mostrar pra vocês agora um outro bolo que eu fiz, porém eu não gravei passo a passo, mas eu não queria deixar de gravar, não queria deixar de mostrar pra vocês, tá bom?
E esse daqui é o bolo que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Não consegui gravar passo a passo fazendo esse bolo por conta da correria do final de semana, porém também não queria deixar de mostrar para vocês por conta que eu gostei muito desse trabalho, tá? Eu acho que o trabalho de bico ficou um trabalho muito bem feito, ficou muito bonito. As cores combinaram bastante, as tonalidades de cores, né, combinou bastante. Então eu também não queria deixar de gravar aqui para vocês, para servir de inspiração para vocês também, tá? O bico que foi usado na lateral, a parte marrom da lateral, foi o bico folha, tá? Aquele bico que a gente já tem mais costume mesmo de estar usando ele na lateral. No rodapé, na parte verde e a parte verde de cima, que são as graminhas, foi feito com o bico chuveirinho, tá bom? E tem um detalhe de marrom também nas bordinhas do bolo, na parte de cima, na borda do bolo, foi feito com um trabalho com um bico pitanga, tá? É um bico pitanga que eu tenho aqui, ele não tem numeração. Foi o mesmo bico pitanga que eu usei para fazer as rosetas do bolo do Grey's Anatomy, que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? É o mesmo bico, fui fazendo algumas conchinhas aí na parte de cima, só para fazer uma beiradinha, sabe? Só para fazer uma camada ali mesmo, que foi inspiração da cliente, tá? O bolo que a cliente me mandou como inspiração era dessa forma. Então eu fiz a mesma decoração, usei as mesmas tonalidades, fiz o mais parecido possível com a inspiração que a cliente tinha me mandado e quero que esse bolo sirva de inspirações para vocês também, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Por mais que o bolo do Grey's Anatomy tenha sido um bolo todo branco, um bolo bem simples, bem básico, eu acho que mesmo assim ele ficou bonito e também vai servir de inspiração para vocês, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.